Choque. O Kremlin explodiu a Moldávia? Ninguém jamais viu nada parecido. Os ossos de Trump estão sendo lavados em Washington. Eles tinham medo de falar sobre isso. Escândalo bem no coração da Casa Branca. A tela foi removida. Erdogan está lançando uma estratégia de dupla manobra. S-400 em troca do fracasso total da Federação Russa. Belarus está a tentar entrar urgentemente na NATO. Lukashenko está abrindo caminho para que o exército chegue diretamente à Europa. Xi Jinping resolve a situação por conta própria. A China colocou uma corda no pescoço do ditador. Tudo sobre isso em nossa edição Ponto do Inferno. Neste momento, a Moldávia está em chamas. Uma operação secreta do Kremlin está em curso na Transnistria. A tensão está aumentando diante dos nossos olhos. Putin dá uma ordem histérica. Os analistas estão soando o alarme. Um caldeirão de verdade está sendo aceso. Oposição. O que está por trás dessas ações secretas do Kremlin? Por que Moscou escolheu a Transnistria? E como isso vai afetar a segurança da Moldávia e dos países vizinhos? As respostas para todas essas perguntas na reportagem a seguir. Moscou está intensificando suas ações na região ocupada da Moldávia para forçar a Ucrânia a deslocar recursos para uma área onde pode surgir uma nova ameaça do enclave russo. Nas unidades militares das entidades separatistas estão convocando reservistas e retirando armas dos depósitos. Foi mencionado repetidas detenções e longas inspeções de moradores da Transnistria no aeroporto de Chisinau. O lado da Transnistria exigiu que a Moldávia parasse com a pressão. Reclamações sobre as ações das autoridades moldavas também estão chegando à Câmara Pública da Transnistria. Na Transnistria foi implantada a produção de drones e centros de treinamento para operadores de drones. Isso também foi declarado por Oleksandr Bujorian, prefeito da cidade de Leova, em setembro. Segundo nossas informações, a Rússia está tentando organizar a produção de drones no território da Transnistria. Temos os nomes específicos de duas fábricas em Tiraspol. Estamos falando sobre a Moldavizolit e a Elektromash. O jornal pró-Kremlin, Komsomolskaya Pravda, chamou as informações sobre a produção de drones na Transnistria de fake news. Estou sinceramente interessado em relações de boa vizinhança normais e na resolução do conflito, tanto da Ucrânia quanto, é claro, da Moldávia. Moscou está transferindo agentes dos serviços secretos para a Transnistria, com a tarefa de semear o caos por meio de operações de informação e realizar provocações. A Federação Russa espera desestabilizar a situação na Moldávia e na fronteira com as regiões do sul da Ucrânia. Devido às ações dos russos, o risco de infiltração de grupos de sabotagem no território do nosso país está aumentando. Se necessário, o Kremlin poderá usar os recursos acumulados para uma escalada. Quanto às relações com a Federação Russa, elas são mais transparentes, mais compreensíveis pessoalmente para mim e mais estáveis. O Kremlin formou ali um estado com um sistema bancário isolado, uma moeda não conversível e um nível gigantesco de corrupção. Na Transnistria, quase toda a segunda empresa pertence ao oligarca Ushan, que controla uma parte significativa da economia da PMR. Segundo alguns dados, Sharif garante mais de 50% das receitas fiscais do orçamento da região. E nas empresas do holding trabalham dezenas de milhares de pessoas. Já em 2015, Gushan era considerado uma das pessoas mais ricas do espaço pós-soviético. E sua fortuna era estimada em 2,1 bilhões de dólares. A Ucrânia congelou os ativos de Gushan devido ao fornecimento, por parte de suas empresas, de bens e serviços para o complexo militar industrial da Rússia. E segundo dados da Agência de Serviços Públicos da Moldávia, em 2024 a Moldavizolit continuou fornecendo para o país vizinho. A investigação ucraniana afirma que bens ou serviços da empresa Moldavizolit entraram em estruturas do sistema de defesa russo, que produziram armamentos utilizados na guerra contra a Ucrânia. Isso cria uma ligação jurídica entre os ativos relacionados ao grupo Sheriff e as operações militares russas. Este é mais um golpe na máquina de guerra de Putin. Outro golpe foi o fato de que, após a interrupção do fornecimento de gás pela Gazprom no início de 2025, o gás agora chega à Transnistria, através da Moldova Gás. A crise energética na Transnistria, que provocou uma crise econômica, continua e há o risco de se transformar em uma verdadeira catástrofe humanitária. Além dos recursos com os quais Putin subornava seu enclave, ele também fornecia apoio político e militar à Transnistria, mantendo lá seu contingente militar.
É necessário compreender em detalhes o que representa o grupo operacional das tropas russas e propor soluções responsáveis para a desmontagem dessa estrutura, mas, ao mesmo tempo, na margem esquerda existe o chamado Exército da Transnistria. Na rua Manoilova, número 12, em Tiraspol, há o chamado Ministério da Segurança do Estado, que é uma espécie de análogo. O PGB ou o NKVD mantém os moradores da margem esquerda sob medo. Existem vários batalhões especiais. Os separatistas estão armados com lançadores Grad, drones, helicópteros e tanques. A Rússia também pode mobilizar civis da Transnistria, a quem Putin distribuiu passaportes russos. Todo o grupo de tropas russas que está lá, exceto talvez o alto comando, é formado por moradores locais. Por isso é que lá eles têm um terreno fértil. A propaganda é exatamente a mesma que na Rússia, desde o jardim de infância, né? Lá eles marcham, vestem uniformes militares. Chisinau planeja aderir à União Europeia nos próximos anos. Para isso, as autoridades moldavas são obrigadas a resolver o conflito no Dniestre. Quanto à resolução real do conflito na Moldávia, comprometemo-nos a promover o processo de negociação, no qual participarão tanto o lado da Transnistria quanto parceiros internacionais. O que nos apoia, em primeiro lugar, é a União Europeia, os Estados Unidos e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Para manter seu protegido no poder, a Rússia lançou uma operação híbrida envolvendo as chamadas eleições presidenciais. PMR, no 26º ano. A Rússia atuou e continua a atuar como garantidora do acordo da Transnistria. O principal objetivo de Putin na Transnistria continua sendo tornar Tiraspol dependente novamente. Melhorar a imagem dos líderes locais pró-Rússia e aumentar discretamente o número de tropas militares na região. Assim, em vez de lidar com seus próprios problemas econômicos e políticos, Putin está envolvido na militarização dos territórios que ocupou. Sensação. Washington em pé de guerra. Donald Trump foi duramente traído. Os segredos da Casa Branca foram ouvidos por todo o mundo. Além disso, a chefe do aparato americano lançou lama, não só no presidente A.J. Vance e em Elon Musk. Confissões francas para as quais o mundo definitivamente não estava preparado. A dura verdade agora é conhecida por todos. Suzy Wiles revelou o que era escondido sobre as relações de Trump com Zelensky e Putin. Detalhes chocantes diretamente dos bastidores. Não perca a seguir. Obrigado. A Casa Branca está no centro de um escândalo. A aliada mais próxima de Trump o chamou de homem com síndrome de alcoólatra, chamou Musk de drogado e Vance de conspirador maluco. E isso não seria nada, não fosse o fato de serem citações da chefe de gabinete do presidente americano, Suzy Wiles. E... Suzy, obrigada pelo seu excelente trabalho como nossa chefe de gabinete, a primeira mulher a ocupar esse cargo na história do nosso país. O que é bastante estranho se parar para pensar, não é? E ela é a melhor. Obrigada. Ótimo trabalho. Sim, a entrevista que saiu há alguns dias na revista Vanity Fair ainda é uma das mais comentadas nos Estados Unidos. Em particular, o comentário de Wiles sobre seu chefe direto, Donald Trump, abalou todo o círculo do presidente. Ela o descreveu como uma pessoa com a personalidade de um alcoólatra e diz que, apesar de ele realmente não consumir álcool, e todos que conhecem Donald Trump falam sobre isso, ele é completamente obcecado. E ele se comporta como uma pessoa que está em uma bebedeira e está convencido de que não há nenhuma coisa que ele não é capaz de fazer, que ele está sempre certo. E é exatamente esse delírio alcoólico. Ela diz, por que eu consigo trabalhar com ele? É muito simples, porque ela cresceu com um pai alcoólatra e por isso sabe como lidar com pessoas assim. Wiles também não esqueceu dos aliados mais próximos de Trump. Em particular, ela chamou Elon Musk de viciado em drogas, dizendo que ele usa cetamina constantemente. Daí, Wiles sugere, vêm também suas decisões políticas. Mas ela descreveu o vice-presidente Vance como um teórico da conspiração hipócrita que simplesmente se adapta ao presidente para não perder influência. E... Falando sobre J.D. Vance, ela disse que ele era fã de teorias da conspiração há uma década. E assim permanece. Ou seja, o chamaram de conspiracionista maluco.
e que basicamente sua transição de crítico de Trump para seu apoiador não é genuína, é política. Exatamente. Ou seja, Vance não mudou suas opiniões sobre Trump, sobre suas abordagens, ele fez isso apenas para ter sucesso na política, mudou de lado, por assim dizer, e conseguiu o resultado que queria. Ao mesmo tempo, Wiles lembrou aquele mesmo encontro entre Trump, Zelensky e Vance no início do segundo mandato do presidente americano. Então, ela chamou aquele escândalo de previamente planejado e o papel de Vance de praticamente principal na briga entre os dois líderes. Ela observou que Vance, na verdade, estava absolutamente ciente do que estava fazendo. Ou seja, ele não perdeu o autocontrole, foi uma intervenção deliberada na conversa, não uma decisão impulsiva, nem o desejo de ajudar seu presidente. Foi uma ação planejada. O lado americano se preparou para isso, eles precisavam apresentar a Ucrânia, provavelmente, sob uma luz não muito favorável. Aliás, o próprio vice-presidente já respondeu à publicação. Ele não ousou entrar em conflito aberto com o chefe de gabinete da Casa Branca. Da mesma forma, ele também não comentou os detalhes do material. Como sempre, decidiram colocar a culpa nos jornalistas. Nós, eu e a Suzy Wiles, às vezes temos divergências. Mas em muito mais coisas nós concordamos. E eu nunca vi ela ser desleal ao presidente do ZEUA. É por isso que ela é a melhor chefe de gabinete da Casa Branca em quem o presidente poderia confiar. E a última coisa que vou dizer... Se há alguma lição que devemos tirar deste artigo da Vanity Fair, espero que seja a seguinte: devemos dar menos entrevistas para a grande mídia. Aparentemente, até mesmo na própria Casa Branca decidiram culpar a imprensa por apresentar informações de forma imprecisa. Suzy Wiles, ao comentar o artigo, observou que muitas frases foram tiradas do contexto, embora não tenha contestado a essência. Mais tarde, essa mesma versão foi apresentada pela assessoria de imprensa de Donald Trump. Infelizmente, este é mais um exemplo de distorção, quando o repórter tirou as palavras do chefe de gabinete do contexto e não levou em conta o contexto em que ocorreu essa conversa. Nós percebemos isso todos os dias ao nos comunicarmos com a mídia. Vocês perdem um contexto importante, comentários e fatos. Ao mesmo tempo, o trecho mais importante para a Ucrânia foi um excerto da entrevista onde Vaz fala sobre o relacionamento entre Trump e Putin. Sim, segundo ela, Donald realmente entende que o homem do bunker quer não apenas Donbass e ameaça toda a Europa. Portanto, suas declarações sobre a amizade com Vladimir são apenas parte de um jogo político. Provavelmente quem vai superar quem nesse jogo ficará claro muito em breve. Urgente. Erdogan mudou de ideia de repente e está devolvendo os S-400 a Putin. O Kremlin ficou completamente atônito com isso. Um passo que derruba tudo em seu caminho. Putin está visivelmente satisfeito. O jogo duplo da Turquia. Um plano astuto por causa do F-35 e de Trump. Será que isso é para a Ucrânia e para a paz? Os primeiros detalhes sobre isso na próxima reportagem. A Turquia quer devolver à Rússia sistemas de defesa aérea S-400 adquiridos há cerca de 10 anos. Acontece que Erdogan está pronto para fornecer apoio militar. Ajudar Putin? Sim, absolutamente tudo o que for necessário e estiver ao nosso alcance para apoiar as suas iniciativas e objetivos. Estamos dispostos a fazer o que for preciso. Não é tão simples. Na verdade, o presidente turco quer comprar armas americanas, incluindo aeronaves F-35. Mas há uma condição. Primeiro, se livrar do que foi comprado da Rússia. O programa F-35 para a Turquia é incompatível com o uso conjunto dos sistemas de mísseis S-400. Se a Turquia puder atender às nossas preocupações sobre essa questão, o processo de transição poderá ser retomado. Assim, os sistemas russos são, em princípio, alguns dos mais modernos. Alguns meses atrás, Erdogan se encontrou com Trump e este lhe prometeu um acordo vantajoso. Vamos discutir os sistemas Patriot. Também estamos discutindo o F-35 e eu acho ele poderá comprar com sucesso de nós tudo o que quiser. Eles precisam de certas coisas e nós também precisamos de algo. E no final das contas, chegaremos a uma solução vantajosa para todos.
Para a Rússia, a devolução dos sistemas vendidos também não sairá barata. Eles terão que pagar à Turquia o valor total deles. Lá, o valor chega a cerca de 2,5 bilhões de dólares. É uma quantia bastante significativa. E embora Putin afirme constantemente que a Turquia é um país parceiro e aliado amigável, do lado de Erdogan tudo claramente parece diferente. E ele só coopera com a Rússia quando há um grande benefício para seu próprio país. O presidente da Turquia não pensa em seu parceiro. Ele sempre defende seus próprios interesses. Não são interesses pessoais, mas sim os interesses do país. Não se pode dizer que ele está tentando tirar vantagem. Ele simplesmente luta pela decisão que, segundo ele, seu governo, seus funcionários consideram a mais adequada. Se a Turquia sentir que em algum momento precisa fazer um gesto em direção a Moscou, eles o farão. Se eles sentirem que a cooperação com a Europa e os Estados Unidos pode chegar a um novo e qualitativamente mais alto nível, eles novamente vão olhar para o lado do Ocidente coletivo. O presidente turco já humilhou Putin diplomaticamente várias vezes. Por exemplo, ele chegou propositalmente atrasado a uma reunião e fez o ditador russo ficar desconfortável esperando. A Turquia atua, de certa forma, como um hub, digamos assim, para a Federação Russa em muitos aspectos, tanto em relação a bens de uso duplo, quanto a recursos energéticos. Por isso, simplesmente se afastar, embora, para ser completamente honesto, eu diria que, além disso, é crucial considerar outros fatores importantes. Erdogan se manifestou contra a guerra com a Ucrânia e, de todas as formas, tenta desempenhar o papel de mediador da paz. Meu maior desejo é organizar um encontro entre Putin e Zelensky em Istambul ou Ankara. Também não descarto o convite ao presidente. Também quero participar desta reunião para que Istambul se torne um centro de paz. Portanto, por mais que a propaganda russa pregue sobre amizade e parceria, aqueles querem mais. Embora estejam de alguma forma construindo relações com a Rússia, fazem isso unicamente em busca de grande benefício próprio. Choque sensacional da OTAN. Isso me dá arrepios. Belarus está em alerta. Centenas de milhares de soldados estão pressionando a fronteira com a aliança. Putin está se afogando em declarações. O Ocidente reunirá todas as suas forças. O início de um novo e feroz confronto. Isso já havia sido avisado há muito tempo. Guerra híbrida. Moscou já armou ciladas. Parece que o golpe é inevitável. Em resposta, a Europa está mobilizando tropas. O que acontecerá a seguir, falaremos sobre isso daqui a pouco. A Rússia está se preparando para atacar a OTAN e fará os preparativos em território bielorrusso. Como declarou o deputado do Bundestag, Roderich Kiesewetter, a Rússia já posicionou 2 corpos de exército no território da Bielorrússia para atacar os países da OTAN. Graças à economia de guerra, Putin está treinando centenas de milhares de soldados que não estão sendo usados na Ucrânia. Putin, ainda antes de atacar a Ucrânia, dizia que ninguém iria atacar ninguém. O ditador fala da mesma forma sobre um ataque à OTAN. Bem, algum de vocês realmente acredita que a Rússia está se preparando para atacar a OTAN? O que é isso? E nós vamos atacar a OTAN? É isso? Mas que absurdo é esse? Isso, as palavras que do Kremlin devem ser ignoradas e observadas as ações. Bem, em primeiro lugar, os voos de drones. Eles estão testando como a Europa vai reagir a ataques de drones. Eles entram no espaço aéreo com aviões. Não por muito tempo, nem por grandes distâncias, mas entram. Isso aconteceu sobre a Estônia, eles voaram sobre a Finlândia. Aumento, concentração de tropas, aumento. De qualquer forma, o número de tropas russas na Bielorrússia, russas e bielorrussas, vai aumentar. Exercícios militares, aumento do orçamento do exército russo, preparação da legislação russa para o estado de guerra e propaganda. Tudo indica que Putin está se preparando para algo maior. Mas lembre-se do que Peskov disse 2 dias atrás. Ele é o conselheiro do presidente Putin. 2 dias antes do ataque, antes do início da chamada Operação Militar Especial, ele disse que ninguém pretendia atacar ninguém. 2 dias antes do início. Por isso, é claro, só podemos analisar os sinais do que pode acontecer. Mas todos os analistas europeus dos países da OTAN concordam que, se os russos puderem começar, provavelmente, eles iniciarão ações militares contra países europeus, países bálticos, talvez Polónia, Lituânia, Letônia, Estónia, talvez Finlândia. Bem, a Bielorrússia faz fronteira com a Lituânia e a Polónia. Sim, o mais provável é que esses ataques venham do lado da Bielorrússia.
Embora, por exemplo, a Estônia faça fronteira com a Federação Russa, a inteligência ucraniana já declarou repetidamente que a Ucrânia é apenas a primeira etapa para Putin. Além disso, recentemente, Putin começou a culpar pessoalmente a Europa pela guerra na Ucrânia e a insultar publicamente os europeus. Não fomos nós. Em 2022, eles começaram a guerra. Foram as forças destrutivas na Ucrânia, com o apoio do Ocidente, que desencadearam esta guerra. E os pequenos e fofos porquinhos europeus, os porquinhos europeus imediatamente se juntaram a esse trabalho da antiga administração americana, esperando lucrar com o colapso do nosso país. Lukashenko tornou-se mais ousado, pois o território de seu país serve de base para ataques. Ele declarou que a continuação da guerra na Ucrânia ameaça com um conflito nuclear global e a completa destruição da Ucrânia. E deu um conselho para todos que vivem ao lado de um urso adormecido. Bem, se você mora ao lado desse urso adormecido, bem, não o acorde. Encontre uma relação normal para poder coexistir. Ainda em outubro, o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkänen, alertou que a Rússia está aumentando seu poderio militar próximo às fronteiras da UE e está se preparando para uma segunda fase de agressão que ameaçará a OTAN mesmo após o fim da guerra na Ucrânia. O ministro destacou a ativa modernização do exército russo e a realocação de unidades para a fronteira da aliança, o que indica intenções agressivas de longo prazo por parte do Kremlin. Contra a Europa, e o deputado do Bundestag, Kiesewetter, afirma que, em sua opinião, os anos de 26 a 27 serão críticos. Especialistas também afirmam isso. Muito provavelmente, a ação militar contra os países europeus terá início, se não no próximo ano, no máximo dentro de um ano. Somente eles usarão roupas híbridas e inesperadas para muitos europeus. Natureza da guerra híbrida. O que escrevi há 10 anos provavelmente não é menos verdade. Trabalho científico, não apenas qualquer artigo, mas sim o comandante, o chefe do Estado-Maior, disse que a guerra híbrida começa de tal forma que a população não entende, as forças armadas não entendem, a liderança não entende se isso já é guerra ou ainda não é. Muito provavelmente serão alguns homenzinhos verdes. Será algum tipo de autodefesa popular, assim chamada em algum lugar na Estônia, serão algumas outras ações, drones desconhecidos e assim por diante. Além disso, como afirmou pessoalmente o ministro da Defesa da Rússia, Belousov, supostamente a OTAN está se preparando para um confronto militar com a Rússia já na virada 30 segundos. Tudo isso indica os preparativos da OTAN para um confronto militar com a Rússia. Isso significa que a propaganda na Rússia já começou? E o Kremlin está tentando convencer tanto os russos quanto o mundo inteiro de que não foram eles que começaram tudo, mas sim a Europa e que supostamente estão forçando a Rússia? Tudo está igual a como estava antes do início da guerra em grande escala na Ucrânia. Na Europa, as pessoas não acreditavam muito nesse cenário antes, mas quanto mais sentiam a agressão em seus territórios, mais começavam a se preparar. Eles ficaram com medo? Bem, ele acorda. Europa, 4 anos não foram suficientes. Nós gritávamos em alto e bom som: olhem, a Rússia não vai parar, ela vai continuar avançando. Mas eles realmente não queriam sair debaixo de seus cobertores. As crianças se escondem debaixo do cobertor quando estão com medo. Ou talvez seja um banho relativamente quente, ou não queriam, agora já querem. Não quer, não quer. Agora já é preciso fazer alguma coisa porque a ameaça já se torna palpável, não apenas real. Quando você diz real, a pessoa não sente, ela ainda não entende. E quando a pessoa começa a entender, a sentir que agora já vai atingir ela também, aí dá medo. A ação começa. Bem, graças a Deus que pelo menos começa a fazer alguma coisa. Os europeus já começaram a reforçar sua defesa, destinam mais orçamento para o complexo militar industrial, preparam as pessoas para a guerra. Ao mesmo tempo, começaram a aumentar a ajuda à Ucrânia, pois entendem que a Ucrânia já sabe lutar e é um escudo confiável para a OTAN. Mas mesmo assim, na Europa ainda esperam que, se conseguirem alcançar a paz na Ucrânia, Putin não irá além. Os países que fazem fronteira com a Rússia estão especialmente tensos. A Finlândia alerta que a Rússia transferirá tropas para as fronteiras da OTAN, mesmo que seja assinado um acordo de paz na Ucrânia. A Rússia continua sendo uma ameaça.
A Finlândia já sediou a primeira cúpula dos 8 países do flanco leste, que possuem corredor marítimo ou terrestre com a Rússia e a Bielorrússia. Para a Europa, agora é importante estar pronta para a autodefesa, já que os euroara começam a se retirar do continente e a situação tensa só aumenta. Isso aconteceu de novo. A China derrubou a Rússia de forma dura, um nocaute político de força inédita. Os Steaua deram um sinal. Trump e Xi Jinping chegaram a um acordo sobre tudo a portas fechadas. A influência russa na Ásia Central está diminuindo. A China entra no jogo de sobrevivência. Isso precisa ser visto. A Rússia fica nas sombras. Todas as saídas estão bloqueadas. Qual será o próximo passo do Império do Meio? Isso você verá em instantes. China e Rússia, quem são elas? Aliados ou parceiros por cálculo? Em nossa língua existe uma expressão, tendo-se alado. Russos e chineses são irmãos para sempre. Publicamente, Pequim fala em parceria, mas na realidade está reduzindo sua dependência de Moscou e fortalecendo o controle sobre seus territórios. Esses são parceiros situacionais. Para a China, a Rússia parece ser o lado sério, enquanto para a Rússia, a China é o lado tecnológico. Além disso, Putin está pronto para cumprir tarefas específicas tanto para a China quanto para os países do sul global, no confronto com a ordem americana. E se a Rússia estiver disposta a construir esse muro com seus próprios recursos e não com recursos externos, então, creio eu, a China não se importará e, em princípio, ficará de fora, observando. Ao mesmo tempo, a China ainda não condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Todo mundo está falando sobre paz, mas... No âmbito do planejamento estratégico e dos interesses estratégicos da China. E o que os Estados Unidos pensam sobre isso? Você quer que a China pressione a Rússia para que ela pare a guerra? Gostaria que a China nos ajudasse com a questão com a Rússia. Impusemos sanções muito severas contra a Rússia. Acho que as sanções são realmente drásticas. Eles são muito resistentes. Mas eu gostaria que a China nos ajudasse. Como você sabe, tenho um ótimo relacionamento com o chefe do departamento. Muito bom. E a possibilidade e a vontade dos Steaua de pressionar a China sobre essa questão são igualmente importantes. Afinal, a próxima reunião de chefes de Estado poderá ocorrer já no início do próximo ano. Não, essa não é a questão. Por quê? Porque se forem estabelecidas interações construtivas entre os Estados Unidos e a China, então essa questão não se coloca sobre a pressão de um dos lados sobre o outro. É justamente no equilíbrio desses interesses entre a China e os Steaua que está a chave para aquela mesma pressão sobre a Federação Russa. Mas convencer a China a ajudar a resolver a guerra, por mais estranho que pareça, não é assunto dos Steaua, mas sim da Ucrânia. E esse processo já começou. Kyslytsya, primeiro vice, sobre assuntos externos da Ucrânia. Onde está agora? Na China. E hoje mesmo eles postaram uma foto conjunta com o embaixador dos Steaua na China. Ou seja, com grande probabilidade, agora o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, os diplomatas ucranianos, vão tentar organizar um encontro com a China através dos Steaua. Um momento emblemático, a economia. Na China, a demanda por petróleo está caindo, o que faz com que os preços fiquem abaixo do nível confortável para o orçamento russo. Pequim não está tentando sustentar o mercado em benefício de Moscou. Ele age exclusivamente em seu próprio interesse. Agora, a China está assumindo cada vez mais, de fato, o controle quase monopolista sobre a Federação Russa. Lenta, mas seguramente. Uma coisa é adotar certas decisões políticas, outra coisa é quando a Federação Russa está completamente e inteiramente, antes de tudo, seu complexo militar e industrial dependente da China, dependente de chips, de equipamentos e assim por diante. Portanto, na verdade, devido à absorção da economia russa, a China absorve completamente também a Rússia.
Paralelamente, a China está fortalecendo sua influência na Ásia Central. Investimentos, transporte, energia. Tudo isso está expulsando a Rússia da região que o Kremlin considerou sua por décadas. A Federação Russa já não tem mais para onde fugir da China. Ela já está na posição de parceiro júnior e a China já pode falar com a Federação Russa do ponto de vista da força, essencialmente em termos de ultimatos internos, não públicos. É claro que publicamente está tudo bem entre eles, tapetes vermelhos, mas acredite, as conversas entre eles não são das melhores. E sem um único disparo, a China está tomando territórios russos. E os chineses já há muito tempo declaram que o Baikal é deles. Se continuar assim, em breve vão dizer que a Crimeia é deles. Nas regiões orientais, a participação dos negócios chineses está crescendo. Empresas estão entrando, empresários estão se mudando. Está se formando uma dependência econômica e demográfica de Pequim. Eles já controlam todos os nossos recursos: ouro, carvão,